Saudações, torcedor Coxa Branca, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje tem bastante assunto para falar. Tivemos duas entrevistas de pessoas relacionadas ao clube. Ontem já teve do Mozart, que eu analisei aqui no canal. Hoje teve o Lucas de Paula dando entrevista no GE, o William Thomas dando entrevista na Transamérica TMC agora. Eu já estava preparando todo o material sobre o William Thomas, que eu achava importante a entrevista dele. É, é o head esportivo do clube, é o cara que comanda ali o dia a dia do futebol, mas chegou depois a Lucas de Paula, atropelou tudo, né? Afinal é o presidente, é o CEO, é o acionista, então é a pessoa que acho que não tem ninguém acima dele para falar sobre o Coritiba, né? Então já vamos direto ao ponto sobre as coisas que ele falou nessa entrevista. É, foi uma entrevista bastante longa, né? 52 minutos de entrevista para o Globo Esporte. Eu assisti a entrevista inteira para tentar pescar os principais assuntos, organizar aqui os tópicos para a gente ver. Então já vamos começando. É, eu separei aqui por assuntos, não é exatamente a ordem cronológica do que ele falou, mas primeiro analisando ali o que a gente pode esperar para o ano que vem. É, um assunto, inclusive, que eu já falei nos últimos vídeos, que é a diferença entre o fim da Série A e o fim da Série B, que tem ali alguns dias, a Série B acabou agora no domingo, a Série A acho que tem mais uns 10, 11 dias, alguma coisa assim. Tem mais duas rodadas completas e uma a antepenúltima ainda tem alguns jogos para acontecer e que essa diferença pode atrasar um pouquinho as negociações. Se você quer contratar um jogador ali que está hoje jogando na primeira divisão, você não vai conseguir conversar com o jogador agora. Ele está envolvido com as últimas rodadas, está preocupado se o clube dele vai cair, se vai para a Libertadores, se vai ficar no meio de tabela, não liga por nada. Então essas negociações não vão acontecer nesse momento. Até seria ruim você contratar um jogador que aceita em meio às rodadas decisivas conversar com um outro clube. Mas então vai ter que esperar isso. Então eu acredito que os próximos dias sejam meio parados em relação a mercado de transferências. Talvez apareça algum nome da Série B, algum que esteja fora do país, mas ali da Série A acho que vai ser muito difícil aparecer alguém, então vai ter que esperar acabar a competição. É, Quanto ao perfil dos atletas, ele falou que é jogadores mais gabaritados, nas palavras dele, mas também jovens que sejam vendas futuras potenciais. Né? Nada de muita novidade nessa declaração. Jovens é o que um clube que tem dono e que donos que visam o lucro, é totalmente esperado você focar em futuras revendas, mas o que me pega ali são os jogadores gabaritados, que eu estou muito curioso para ver como vai ser o mercado do Curitiba nessa Série A. Eu já falei em vídeos anteriores, eu tenho posições que eu espero jogadores bem cascudos, principalmente ali como centroavante. Eu acho que não dá para apostar, tem que abrir o bolso e é, então tem que gastar realmente em jogadores ali, jogadores-chave ali na espinha dorsal da equipe. Ele citou que o clube sobe saudável financeiramente na parte de organização. Aliás, a parte de organização foi o que ele mais focou na entrevista, falar a reestruturação do clube internamente, ali no dia a dia mesmo, nas funções de cada um, que o clube, tipo, ele não falou a palavra bagunça, né? Sou eu que estou usando essa palavra, mas que o clube não era organizado anteriormente e que ao longo desde que chegou a Tricorp é esse processo que está sendo feito. Tá? Então que o clube sobe saudável e que isso pode ser um grande trunfo para o ano que vem, porque mesmo em Série A tem muita equipe bagunçada, né? Isso é fato, a gente acompanha as notícias, a gente assiste os jogos e tem muita equipe de Série A, inclusive equipe muito grande, que é o caos completo. Então você, mesmo que você tenha um menor investimento ali, se você já sobe minimamente organizado, pode ser realmente um diferencial. Ele falou, como eu já disse, que queria atletas mais gabaritados, mas que o clube não vai ser responsável nas contratações. Ou seja, vai gastar aquilo que pode. E aí vem um ponto muito importante que alguns dias atrás ele conversou com alguns torcedores, alguns canais, influenciadores, falou um valor lá de investimento para esse ano, deu muita repercussão e hoje ele falou que o clube projeta estar entre os 10 ou 13 principais orçamentos da Série A. Eu achei coerente, não teria como esperar muito mais, porque hoje o futebol brasileiro tem clubes que estão completamente fora da realidade para cima, né?
além de Flamengo e Palmeiras, tem outros clubes que têm um orçamento muito grande, o Cruzeiro está forte, o Atlético Mineiro não está muito bem organizado, mas tem os mecenas, o Botafogo também tem os seus problemas ali, mas tem o Textor que de repente pode voltar a colocar dinheiro se resolver as questões internas deles. Então eu acho 12º, 13º posto ali ok. Menos que isso ficaria preocupado, mas eu acho condizente com a realidade atual. Assim. E aí vem o ponto que vai render mais, que foram as aspas de Lucas de Paula, né? Principalmente nos confrontos, como vai ser enfrentar o Coxa. Aqui eu separei duas aspas dele. Ele falou que vai ser muito embaçado ganhar do Coxa. Aqui eu estou usando os termos literalmente o que ele falou, né? E que a gente vai ser casca grossa na Série A, mas novamente usando aspas, né? Então não são minhas palavras, são do Lucas de Paula. Então essas duas frases dele que mostram que ele espera, se vai ser verdade ou não, a gente vai ter que esperar para ver. Mas aí ele soltou, eu acho que é aquela que vai virar meme ano que vem se der errado esses jogos, vão relembrar essa entrevista durante muito tempo. Ele falou que espera que quando o Flamengo e o Palmeiras estiverem fazendo o planejamento do ano, quando forem olhar o calendário ali e verem que vão enfrentar o Curitiba no Couto Pereira, que pensem que ferrou, que vão conseguir no máximo um empate e um empatezinho. Então isso também, palavras do Lucas de Paula. Achei bastante ousado. Aí você pode ver como confiança, como é, é, talvez um pouquinho desconectado da realidade. Eu até abri aqui, vamos ver, deixa eu abrir aqui só o calendário, a classificação da Série A desse ano. Só por curiosidade, tá? Olhar aqui a, as campanhas as campanhas como visitante de Flamengo e Palmeiras. O Flamengo é o líder como visitante, provavelmente vai ser campeão, né? É só um desastre, tira o título do Flamengo. O Flamengo em 18 jogos como visitante ganhou 9, ganhou metade dos jogos. O Palmeiras em 17 ganhou 9. 18 jogos do Flamengo marcou 29 gols, o Palmeiras marcou 25. A campanha do Palmeiras aqui nesse final está bem distorcida, né, como visitante, porque dos últimos 5 jogos perdeu 4. Até por isso vai perder o título, né? Mas são o primeiro e o segundo colocado como visitante. Então eu achei bastante ousado do Lucas de Paula e essa questão aí, essa frase, esse trecho aí vai ser bastante lembrado no que vem, tanto caso a gente ganhe dessas duas equipes, faça bons jogos, quanto caso a gente perca. E talvez, a CBF não divulgou tabela, mas existe uma possibilidade que o primeiro jogo do Coritiba no ano que vem seja com o Flamengo. Né? Se fizerem aquela história do campeão da Série A contra o campeão da Série B, é possível que seja esse confronto abrindo o Brasileirão, talvez no Couto Pereira, né? Em 2000, só lembrando, uma vez que a gente abriu o Brasileirão contra o Flamengo foi 2023, já com a Tricorp no comando, se não me engano, foi 3-0 no Maracanã, né, na primeira rodada. Ali já foi um choque de realidade para o que viria no resto da temporada 2023, mas esperamos, por favor, que 2023 não tenha nenhuma semelhança com 2025. Tá? Então, voltando à entrevista do Lucas, tirando essa parte aí que já está virando assunto, alguns outros pontos que eu elenquei aqui. Ele citou que o clube está preparado, fair play financeiro, que a CBF provavelmente em 2026 vai usar o campeonato do ano que vem como um teste para isso e que o clube tá pronto para isso. Então vão ter muitos clubes com dificuldade, não vou citar nomes aqui, mas a gente sabe clubes que se implementar ali o mínimo de regulação vão se complicar bastante e o Coritiba nesse ponto, segundo ele, tá bem administrado. Disse que o Coxa já pagou 100 milhões em dívidas, eu imagino que seja no período da chegada da Tricorp, e que para o ano que vem o clube tem 9 linhas de receita diferentes, 9 fontes de receita, e que 8 delas os valores vão ser recordes para o ano que vem. Então, palavras novamente do Lucas. Ele falou que o faturamento para 2026 deve ultrapassar 300 milhões, faturamento, tá? Ficando bem claro. Olhando para a base, ele falou que hoje em dia, o clube já é top 10 em investimento na base do Brasil.
gasta aproximadamente 20 milhões. Ele não especificou o período, mas eu chuto que seja um valor anual e que a tendência é mais agressividade nesse setor do clube em 2026. Outro ponto que ele citou bastante é a questão da mentalidade. Contextualizou ali a chegada dele, o que ele já passou pelo clube, mas que às vezes um torcedor mais pessimista, que em tal ano a gente se ferrou, tal ano foi ruim, e o que vai lá não deu certo. Na cabeça dele, olhar para o futuro, esquecer desse passado ruim e mentalidade vencedora. Isso ele citou várias vezes durante a entrevista, esse termo mentalidade vencedora, que eles estão tentando implementar no clube. Nas palavras dele, sentem que isso já está pegando, já está começando a encorpar ali. Isso a gente só vai ver para o futuro, sempre lembrando que ele é o comandante do clube, a gente escuta o que ele fala, mas também não precisa levar tudo como uma verdade absoluta. Nós podemos ter o senso crítico, cada um fazer sua avaliação, se de fato a gente está vendo isso acontecer, se é só palavras ao vento. Então, a gente escuta, a gente analisa e cada um tem sua opinião sobre o que ele está falando. Um ponto importante que ele falou também foi que muita gente reclamou e realmente estava muito ruim ali a experiência em dia de jogo no Couto Pereira. O clube parecia que não estava muito preparado para jogos com o estádio lotado, né? Falta de banheiro, falta de pessoas para vender, não estava legal. A experiência, ele falou que já foi melhorando. Eles iam sentindo os problemas, iam tentando tapar os buracos e resolver as questões pontuais, e que isso é algo que vão dar muita atenção. E ainda sobre o 2025, aqui é só uma observação, que ele falou que o título não foi sorte, foi gestão e trabalho, ele confia muito no trabalho, enquanto às vezes fora ali a torcida, a imprensa contestavam, tinha um burburinho, internamente sempre foi tudo muito calmo. Ele inclusive citou o pós-jogo com o Atlético, que foi vaia, que foi xingamento, bagunça, e ele citou que na semana entre o jogo do Atlético e o jogo com o Amazonas foi exatamente igual às semanas todas as outras das 37 rodadas. Então é, é algo que se confia muito no clube nesse trabalho, nessa continuidade, sem alarde, sem desespero. Perdeu, não vai ter desespero, ganhou, não vai subir a cabeça. Então, novamente, eu digo a cada um absorver tudo que está sendo falado por eles, pelo Moser, pelo Lucas de Paula, pelo William Thomas, que ainda a gente vai ver, e cada um fazer sua análise daquilo que considera importante, aquilo que considera verdade, aquilo que às vezes você não acha que estão exagerando um pouco. Mais alguns pontos aqui só para fechar a entrevista do Lucas. Ele falou do Couto Pereira, que pretende colocar um novo andar ali nas cadeiras da Mauá. Eu não entendi muito bem aonde iria isso, mas ele não se aprofundou muito nessa questão, só falou que pretende colocar um novo andar ali nas cadeiras da Mauá. E um ponto interessante, que pretende fazer uma praça ali, um espaço de convivência atrás da curva da Mauá. Onde seria isso também? Seria naquele estacionamento que tem ali. É um setor que eu acho muito complicado ali, o setor da curva da Mauá. Até por isso acho que a torcida não gosta muito. É um acesso complicado, uma entrada que eu acho que é uma entrada que não comporta aquela quantidade de gente. Quem vai ali, acaba o jogo, você olha para a curva para a Folador ali, para a curva da Império, você vê que a curva já está vazia, em poucos minutos não tem mais ninguém, e a curva da Mauá está cheia, porque a dificuldade de escoamento ali é muito grande. Ele não falou sobre essa parte, ele falou só sobre a parte externa ali, uma parte de convivência, eles tomam a praça. Vamos ver o que o clube reserva para o ano que vem. E ainda sobre a parte de estrutura, o novo CT aguardando autorizações, disse que está nas partes finais de autorizações, e que na previsão do Lucas de Paula as obras devem começar no primeiro semestre do ano que vem. Vamos ver se confirma isso. E ele citou também ali alguns jogadores da base, principalmente o Ronier e o Morisco, que ele espera que os dois continuem para o ano que vem, que são jogadores até pelo potencial e pela o que eles podem atingir assim, tecnicamente, são jogadores que o tempo todo tem gente sondando, mas que a expectativa é contar com os dois
para o ano que vem. Então essa foi a entrevista do Lucas de Paula. Como eu já falei, tem coisas aí que já estão rendendo na internet e vamos ver se ano que vem a gente vai retomar essas aspas do Lucas, mas eu achei uma entrevista interessante para ver o ponto de vista dele sobre o Coritiba, informações que a gente não tem tão facilmente. Eu achei, às vezes, talvez um pouquinho. Ele está defendendo o trabalho dele, obviamente, mas talvez um pouquinho empolgado demais. Vamos ver se é empolgação mesmo, se está fora da realidade, porque é um clube, como a gente conhece, foi um clube que fez 39 gols na Série B. Então, ou ele está preparando surpresas muito grandes, está com cartas ali na manga muito fortes, ou a empolgação bateu ali. Esperamos que ele surpreenda a gente pro próximo ano. E só para fechar aqui, teve a entrevista do William Thomas, head esportivo do Coxa, para TMC, no Papo de Craque. Só citar alguns pontinhos aqui, até que é bastante coisa, mas vamos lá tentar resumir. Ele diz que ali o departamento de futebol estudou os últimos, falando ainda sobre a Série B, né, sobre o Mozart, que estudou os últimos 5 anos, analisaram mais de 1.800 jogos para ver as características, para entender o que a Série B precisa, e o Mozart se encaixava nisso, que uma boa defesa era fundamental e que nesse ponto eles acertaram. E como eu falei até no vídeo do ontem do Mozart, né, o Mozart vinha de sequências muito boas. 2 anos no Mirassol, 1 ano no Coxa, 2 anos no Mirassol de defesas muito sólidas e confirmou no Coxa esse ano. E já pensando no ano que vem, diz que já analisaram os últimos 4 anos de Série A, 1.400 jogos, para entender os principais pontos de convergência de Série A para você fazer uma boa campanha. Analisaram os clubes que subiram nesses anos, o quanto esses clubes mantiveram técnicos, a minutagem desses elencos na Série A, né? O elenco de Série B, se você mantém ele para a Série A, se esse elenco serve, se esse elenco é muito utilizado e o quanto é utilizado. Isso até acho que foi uma pergunta ali sobre quanto será mantido do elenco, né? Teve uma frase dele que eu achei muito interessante, que ele falou ali, abre aspas, Série A é um esporte, Série B é outro esporte. Se o clube tiver com essa mentalidade, eu acho muito bom, para entender que o que foi feito é legal, a Série B foi boa, foi sólida, teve os problemas, óbvio, todo mundo sabe quais são os problemas, mas se lá dentro eles estiverem com a cabeça que realmente é outro esporte, aí eu acho que dá para pensar em coisas, um ano tranquilo. Tudo que eu espero em 2026 é um ano tranquilo. Se vier coisas maiores, maravilha, mas eu não quero sofrer, não quero ficar fazendo conta contra rebaixamento. Ali durante o programa, um outro ponto, ele citou que, ainda falando 2025, que ainda sobre o setor defensivo, que o clube teve, eu acho que foi, não sei se ele citou, ele não especificou se foi Série B ou ano inteiro, que teve 160 escanteios contra e tomou 2 gols. Isso corrobora a solidez defensiva do Coxa. Ele, ali na linha do Lucas de Paula, acredita muito em continuidade de trabalho, processo. Citou o fair play financeiro também, mesma linha do Lucas de Paula, de que o clube está pronto para isso. E aí, só para finalizar, 3 jogadores foram perguntados para ele. Maicon, ele já falou que continua, então isso já é uma novidade. Ele cravou, continua, porque o Maicon, o contrato dele acaba com o Vasco agora, no fim do ano, ele estava emprestado, mas no contrato que foi feito ali de empréstimo, foi estabelecido metas individuais e coletivas para o Maicon cumpriu todas, então ele estará em 2026. Josué, o que ele falou, acredito na permanência, diz que quando ligou lá para o Josué em 2024, ano passado, para convencer o jogador, fazer a proposta, o Josué se mostrou muito empolgado em vir para o projeto, sabia que era uma Série B, mas mesmo assim ele aceito ir, mas eu já estou pensando na Série A. Esse projeto foi adiado 1 ano, né, que ano passado a gente não subiu, o Josué teve que jogar mais esse ano de Série B junto com a equipe, e ano que vem tem Série A, mas ali deu a entender que dificilmente vai ter uma surpresa negativa, que seria a saída do Josué. Imaginamos que ele fique. Citou que o Josué é um cara muito competitivo, que quando estava vindo para o clube já sabia tudo
da torcida, clube, estuda muito, então é um cara muito antenado, muito conectado com o Coxa. E para finalizar, o Alisson, o Coxa tem interesse na permanência, obviamente, é provável que fique, tem que negociar com o Atlético e ficando, acertando com o Atlético, a tendência é um contrato de 3 anos para o Alisson. Então hoje foi um dia, como eu falei, foi um dia movimentado, né? Um dia que o nosso CEO e o nosso head esportivo falaram. Ontem teve o Mozart que falou também. Então serve para a gente entender como o clube funciona. É, tem muita coisa ali, como eu falei, eu senti um tracinho de empolgação no Lucas de Paula ali, talvez subiu a cabeça um pouquinho. Espero estar errado, espero que eles estejam preparando algo muito legal para o ano que vem, mas a primeira sensação ali foi que empolgou. Vamos ver se o time foi campeão faz 3 dias, né? Vamos ver se baixa essa poeira ou se é isso mesmo, tem contratação boa vindo, se eles acreditam tanto assim nos processos, no trabalho, na metodologia, que isso vai fazer o Coritiba fazer uma boa Série A, se é a continuidade do Mozart, se eles estão apostando tanto nisso assim. Tudo que a gente vai acompanhar nos próximos dias, o mercado de transferências, como eu falei agora, a Série A acabando daqui uma semana e meia, a gente vai começar a ver nomes mais pesados aparecendo e aí a gente vai conseguir fazer um diagnóstico melhor, principalmente dessa entrevista do Lucas de Paulo. Então, ela, como eu falei, ela vai ser relembrada muito em caso de sucesso e de insucesso no ano que vem. Então vamos aguardar. Acho legal as pessoas do clube falarem ali durante o ano, são um pouco mais fechadas, e é certo também, mas vamos acompanhar essa continuidade dos assuntos que ele citou e tomara que essa empolgação dele se reflita em campo. Tá bom, gente? Fechando o vídeo de hoje, temos mais novidades aí, a gente volta com novos vídeos, com novos assuntos, tá bom? Valeu, até a próxima!